Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Tássio Romo e junto com a minha colega Kézia Araújo, a gente vai falar um pouco sobre anatomia e morfologia da folha. Somos alunos do curso de Licenciatura de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, no Centro de Educação à Distância, e esse seminário ele faz parte da disciplina de Anatomia e Morfologia das Nerógamas e sob orientação da professora Marlete Moreira Mendes e Manoff. Então, como objetivos dessa aula, vamos ter a caracterização da morfologia foliar e abordar alguns aspectos anatômicos e morfológicos dessas folhas. Bom, para isso, vamos falar um pouco sobre a origem, né, das folhas. Elas têm origem na gêmula do embrião. Ela vai ser uma expansão lateral e laminar do caule e vai ter diversas funções, né, metabólicas para a planta, desde a transpiração, captura de alimentos, a própria fotossíntese, que ela vai acontecer em diferentes momentos, dependendo de qual seja a enzima de fixação do carbono. E a gente vai ter também como reserva de nutrientes e a própria respiração da planta. Na morfologia da folha, nós vamos ter três tecidos: o dérmico, o fundamental e o vascular. Eles são suscetíveis ao ambiente em que a planta vive, então, dependendo de onde e das condições que aquela planta ela vive, ela pode ter essas modificações. Vamos ter aqui como estrutura pecíolo, né, que vai, digamos assim, segurar a folha, a lâmina foliar, né, o limbo foliar, e além disso a gente vai ter uma nervura principal, né, que é a continuação do pecíolo, ok? E a gente também pode ter as estípulas, né, que são folhas reduzidas aqui. Então, como mencionado, essas folhas elas podem ter modificações dependendo do ambiente. A gente tem, por exemplo, as folhas que são modificadas em espinhos ou acúlios, né? Os acúlios quando eles são superficiais, os espinhos quando eles estão ligados ao feixe vascular, e justamente são folhas modificadas para se ter economia de água. A gente pode ter os catafilos, né, que são folhas subterrâneas que elas vão proteger esses brotos nos bulbos tunicados, como é o exemplo da cebola. A gente tem as bráquias, que elas são folhas modificadas que vão acompanhar as flores com função de proteção ou atração, e as gavinhas, que elas são folhas modificadas, é o exemplo que a gente tem do maracujá, né, que ele solta as gavinhas para poder se fixar. Falando um pouco sobre o formato dessas folhas, a gente vai ter algumas regiões em que é observado a base da folha, o ápice dela, o contorno, a superfície, a coloração e a consistência. Sendo assim, quanto à superfície, ela pode ser classificada, por exemplo, como glabra, né? Quando ela está desprovida ali de tricomas, como é o caso da laranjeira, uma folha lisa, né, sem acidentes, como é o exemplo ali da cana da Índia, uma folha pilosa quando ela é revestida de tricomas. Esses tricomas eles são estruturas internas que eles podem ser glandulares, ser tectores, existem diversas classificações para eles, e eles podem acumular ali substâncias, como exemplo, óleos essenciais ou algumas outras substâncias que podem acabar, substâncias ergáticas, né, que podem acabar sendo, de certa forma, servindo como proteção ali para a planta. E podem ser rugosa quando ela apresenta, sim, a sua superfície enrugada. Quanto à coloração, elas podem ser bicolores, né, quando ela apresenta cores diferentes na sua face dorsal e na sua face abaxial, como por exemplo, coração roxo. Em relação, ela pode ser listada quando ela apresenta riscas em algumas tonalidades diferentes, como a sanderiana. Maculada, quando as manchas elas são concêntricas, como por exemplo no coração de Maria. E variegata, quando existem manchas irregulares, amarelas ou brancas sobre um fundo mais verde. Ao exemplo disso, a gente tem a Comigo Ninguém Pode. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a classificação das folhas, né? Quanto à sua consistência. Nós temos aquelas mais carnosas ou suculentas, tem umas folhas mais grossas, com mais a reserva de água, por exemplo, como os cactos. Nós temos as coríceas, né? Que são aquelas que têm o epiderme, o mesófilo mais espessa, mas não muito grosso, porém bem flexível. Algumas lembram até a consistência de um couro.
Nós temos as membranáceas, que tem aquela epiderme e o mesófilo um pouco espesso, uma folha mais sutil, mais delicada. Por exemplo, nós temos a folha de laranjeira. E nós temos, né, as folhas mais rígidas, mais grossas, como exemplo a clúsia, né, que é uma folhinha mais grossa. A gente pega nela, tem um aspectozinho mais grosso. Bom, a gente vai falar um pouco sobre as formas básicas, né, das folhas. Por exemplo, nós temos uma forma mais orbicular, né, com um contorno mais circular, onde o pericilo é inserido na margem do limbo, né? Por exemplo, nós temos o aguapé. Nós temos a peltada, que é semelhante a um escudo, um contorno circular, onde o pericelo está inserido no centro do limbo, né? No centro da folha, como se fosse bem no centrozinho mesmo dela. Nós temos, por exemplo, as chagas. Nós temos a ovada ou oval, né, com formato de um ovo, onde ela é mais larga na base, na base dela, como a flor da laranjeira. Nós temos a obavada ou a mesma forma da ovada, né? Mas nesse caso, a parte mais larga é próximo ao ápice do limbo, ou seja, ela é mais embaixo, enquanto a outra era mais para o meio, ela já é mais para baixo um pouquinho. Nós temos a clúsia, por exemplo, né? Nós temos a condiforme, que lembra o formato de um coração, onde a base é um pouquinho mais larga, com uma retrância com os lobos arredondados, por exemplo, né, a campainha. Nós temos a obicordada, que é semelhante à anterior, porém, nesse caso, a parte mais larga é voltada para o ápice, né? A outra era para baixo, essa é mais para cima um pouco, ela é mais para cima, na verdade, né? Ela já está voltada para cima, enquanto a condiforme ela está com aquele formato do coração para baixo, essa outra está com o formato do coração para cima, ela é um pouco mais fechada. Bom, nós temos também a deltoide, né? O formato dela é o formato de um triângulo, de um delta, né? Como, por exemplo, o espinafre, ela onde o ápice da folha em si corresponde ao formato de um triângulo. Nós temos a obdeltoide, onde ela tem esse mesmo formato triangular, mesmo formato de um delta, porém virado, voltado para baixo. Nós temos a elíptica, que lembra uma elipse, onde ela é mais larga no meio e o seu comprimento é 2 vezes a sua largura, né? Por exemplo, o ficus. Nós temos a reniforme, onde esse nome lembra, né, um pouco por conta do formato da folha, né, que lembra um rim, por exemplo, a begônia. Nós temos a oblonga, onde ela é aproximadamente mais parecido com um retângulo, onde ela é aproximadamente retangular, onde os polos dela são mais arredondados. Nós temos a romboidal ou romboidoide. Romboide, a forma da folha lembra um pouco um losango, né? Mais fininha, mais pontiagudazinha em cima, como por exemplo, né, o hibisco. E nós temos também a sagitada, onde ela é em forma de seta, onde a base reentrante e os lobos pontiagudos eles são voltados para baixo, como por exemplo o copo de leite. A parte superior dela, ela lembra um pouco condiforme com aquele formato de coração. E a parte inferior dela é um pouquinho mais pontiaguda, voltada para baixo, que é o caso, né, novamente falando do copo de leite. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os ápices, né? Nós temos aquele ápice mais aculeado, né, que é aquela ponta mais fina. Nós temos aquele acuminado, onde tem aquelas 2 elevações, aquela pontinha mais fina. Nós temos o agudo, onde já fala, né, que ela é um pouco aguda. Nós temos o arredondado, nós temos o emarginado, né, que tem aquele que parecem como se fossem 2 morros juntos. Nós temos o obtuso, nós temos o retuso e nós temos também o truncado. E agora a gente vai falar um pouco sobre a base, né? Nós temos aquela base mais aguda, aquela base mais fina. Nós temos o âpice caule, né? Que é aquele caule que ele ultrapassa ali aquela folha, que ele
tanto desce como ele sobe, né? Ele ultrapassa ali aquela folha. Nós temos a atenuada, nós temos a auriculada, nós temos a cordada, nós temos a decorrente, nós temos a hastada, a invaginante e nós temos a oblíqua. A invaginante é aquela que é como se fosse uma cápsulazinha onde aquela base ela sai para fora. Temos também a base obtusa, perfoliada, sagitada e truncada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a margem. Nós temos as margens aculeada, crenado, dentado, inteiro, ondulado e nós temos o cerrado também. Se a gente observar cada uma delas, ela já tem a sua especificidade sendo mostrada no seu nome. Por exemplo, a cerrada, ela parece um serrotezinho, onde bem na pontinha da folha ela tem aqueles dentinhos como se fosse o serrote. A ondulado, a folha a margenzinha da folha ondulada. Nós temos o pinatilabo, palmatilabo, né? Nós temos o pinatifídio, que ela lembra um pinheiro, o palmatifídio. Nós temos o pinatissecto e o palmatissecto. O pinatissecto, ela lembra um pouco a folha da samambaia. Se a gente observar bem, o formato dela lembra um pouco a folha da samambaia. Bom, falamos um pouco sobre a morfologia externa da folha, né? As características que são visíveis ao olho nu ou com auxílio de estereomicroscópio ou lupa. E agora a gente vai falar um pouco sobre as características anatômicas da folha. Quando ali eu vou analisar microscopicamente, dependendo do tipo de corte, pode ser um corte paradérmico, pode ser um corte transversal, e ali eu vou analisar algumas coisas. Em relação a isso, a gente consegue observar a epiderme, tanto superior como inferior, né? Onde eu posso ter ali a presença de estômatos em ambas as superfícies. É se analisado o mesofilo, que ele pode ser estratificado ou não, ele pode ser uniseriado ou não, e também se avaliado o sistema vascular daquela planta. Lembrando que os estômatos, eles são justamente responsáveis por se fazer a captação de nutrientes, correto? São fundamentais para que a planta realize a fotossíntese. E também eles podem ter diversas classificações, dependendo da sua disposição na célula e de quantas células guarda eles podem ter. Aqui a gente tem alguns cortes que foram feitos e foram coloridos. Provavelmente esse A e esse B foram feitos com coloração com safranina. E dá para se observar aqui onde tem um TRGL, o tricloma glandular. Aqui a gente analisa também os estômatos. Aqui nesse outro corte aqui transversal, podemos ver a presença do parênquima palissádico, certo? A epiderme adaxial e a epiderme abaxial. E a gente também consegue ver um tricoma aqui. Na figura D, a gente tem um feixe vascular central, né, onde a gente pode observar diversos tipos de célula. Aqui na F, a gente faz uma vista muito boa aqui das células do colênquima, né? São células que apresentam esse espessamento na parede. Eles podem ser um colênquima de tipo, por exemplo, um anelar. E aqui a gente tem na E um tricoma também tector. Não está dando para ver direitinho se ele é um tricoma tector, que ele tem apenas um tipo celular ou se ele tem vários tipos celulares. Aqui também no G conseguimos ver aqui o feixe vascular, onde a gente tem aqui o xilema, certo? Bem presente. E aqui onde ele tem esse DR, na verdade são drusas, são cristais de oxalato de cálcio no formato de drusas, como se fosse uma estrelinha assim de areia. Bom, isso era aqui o que a gente tinha para falar para vocês em relação às folhas, né? Vai ser um órgão complexo com diferentes sistemas de tecido, seja dérmico, fundamental e vascular, que eles vão trabalhar em conjunto para se realizar essas funções vitais, como a fotossíntese, a respiração e a transpiração.
Essa folha ela acaba se adaptando aos mais diversos ambientes, desde variação quanto à espessura da cutícula, a distribuição dos estômatos, a presença de estruturas como a gente tem os tricomas, também tem substâncias gástricas, como os cristais, podem aparecer nos mais diversos formatos de ráfides, de drusas, e vão auxiliar ali tanto na proteção como na economia da água daquela planta. Sendo que por que é importante você estudar a anatomia e a morfologia da planta? Porque é a partir dela que vocês vão conseguir fazer a identificação daquela planta. Um exemplo bem claro que é utilizado, principalmente para o controle de qualidade, quando se é feito algum produto daquele vegetal, é você fazer análise microscópica do pó. Então, eu preciso ter noção da anatomia daquela planta para entender quando ela está fragmentada, quais são as características que podem distinguir. Mesma coisa para se fechar uma chave para a identificação da planta. Então, o botânico ele precisa fazer. Claro que a flor nesse ponto é muito importante para se fechar, né? Mas a folha ela pode já dar ali uma boa noção de qual poderia ser aquela espécie vegetal que está sendo trabalhada. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Caso contrário, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês.